de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito. E nesta segunda-feira da 11ª semana do tempo comum, a igreja mais uma vez nos dirige uma palavra tirada do Tratado sobre a Oração do Senhor de São Cipriano, bispo e mártir. Esse texto São Cipriano escreveu no século III da nossa era cristã e hoje nos é oferecido pela igreja como instrução, como catequese, como orientação da nossa vida cristã. Portanto, acompanhemos com bastante piedade, ouçamos com bastante atenção e deixemos penetrar na nossa inteligência e na nossa alma as palavras que a igreja nos ensina no dia de hoje. O título que é proposto deste trecho do Tratado sobre a Oração do Senhor de São Cipriano é o seguinte: nossa oração é pública e universal. Antes do mais, o doutor da paz e mestre da unidade não quis que cada um orasse sozinho e em particular, como rezado para si só. De fato, não dizemos meu Pai que estais nos céus, nem meu pão dai-me hoje. Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um, ou que não caia em tentação e seja livre do mal, rogando cada um para si. Nossa oração é pública e universal. E quando oramos, não o fazemos para um só, mas para o povo todo, já que todo o povo forma uma só coisa. O Deus da paz e mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que assim orássemos, um por todos, como ele em si mesmo carregou a todos. Os 3 jovens lançados na fornalha ardente observaram esta lei da oração, harmoniosos na prece e concordes pela união dos espíritos. A firmeza da Sagrada Escritura o declara, e narrando de que maneira eles oravam, apresenta-os como exemplo a ser imitado em nossas preces, a fim de nos tornarmos semelhantes a eles. Então diz ela, os 3 jovens, como por uma só boca, cantavam um hino e bendiziam a Deus. Falavam como se tivessem uma só boca, e Cristo ainda não lhes havia ensinado a orar. Por isso, a palavra foi favorável e eficaz para os orantes. De fato, a oração pacífica, simples e espiritual, mereceu a graça do Senhor. No mesmo modo, vemos orar os apóstolos e os discípulos, depois da ascensão do Senhor. Eram perseverantes, todos unânimes na oração, com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Perseveravam unânimes na oração,
manifestando tanto pela persistência como pela concórdia de sua oração, que Deus os faz habitar unânimes na casa. Só admite na eterna e divina casa aqueles cuja oração é unânime. De alcance prodigioso, irmãos diletíssimos, são os mistérios da oração dominical. Mistérios numerosos, profundos, enfeixados em poucas palavras, porém ricas em força espiritual, encerrando tudo o que nos importa alcançar. Rezai assim, diz ele: Pai nosso que estais nos céus. O homem novo, renascido e por graça restituído a seu Deus, diz em primeiro lugar, Pai, porque já começou a ser filho. Veio ao que era seu e os seus não o receberam. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Quem, portanto, crê em seu nome e se fez filho de Deus, deve começar por aqui, isto é, por dar graças e por confessar-se filho de Deus, ao declarar ser Deus o seu Pai nos céus. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, esse texto de São Cipriano, do século III, que nós acabamos de ouvir, vem nos falar da importância da oração em comunidade. São Cipriano, refletindo sobre a oração do Senhor, sobre a oração do Pai Nosso, já deixa claro a importância da oração do Senhor, que deve ser rezada em comunidade. Aliás, nenhuma oração, como lembra São Cipriano, deve ser para si só, de modo intimista, egoísta, mas toda oração que nós dirigimos a Deus deve ser em nome de todos e para todos. A oração é universal e principalmente a oração do Pai Nosso. Com isto, não se está dizendo que nós não precisamos ter o nosso momento de intimidade na nossa oração pessoal. Não, não é isso que quer dizer. Claro que no nosso dia a dia nós precisamos reservar tempo para o nosso encontro pessoal com Deus. Mas o nosso encontro pessoal não significa ser um encontro intimista. Significa ser um encontro íntimo, mas não intimista. O que é um encontro intimista ou uma oração intimista? É aquela que eu me volto para Deus pensando apenas em mim. Como se a minha oração tivesse um valor exclusivo para mim. Como se eu pudesse pedir somente para mim. Como se eu pudesse louvar somente em meu nome. A oração deve ser um encontro de intimidade com Deus, não há dúvida disso. Mas sempre um encontro de intimidade que me aproxima de Deus, porque me aproxima dos outros também. A oração, e principalmente a oração do Senhor, o Pai Nosso, é universal. Como nos lembra São Cipriano, nós não dizemos Pai meu. Nós também não dizemos dá-me o meu pão de cada dia.
Não. Nossa oração é sempre universal. Chega até Deus na comunhão com os outros nossos irmãos. E é justamente nessa oração, que é um projeto de vida, a oração do Pai Nosso, que nós vamos compreender o que significa ser filho, o que significa ter um pai, que vamos compreender que ser filho significa também ser irmão, porque nós não somos exclusivamente os únicos filhos do Senhor. Eu, individualmente, não sou o único filho que Deus adotou, mas adotou uma multidão pelo batismo. E quando eu digo Pai Nosso, eu sei que, como eu, existem outros irmãos que são filhos desse mesmo Pai, que recebem dos mesmos benefícios que o Pai concede, e que a minha oração não é somente por mim, mas também por todos os que são filhos do Pai. A oração em comunidade, unânime, como nos lembra os Atos dos Apóstolos, e citado aqui por São Cipriano, ali existe um poder imensurável, poder da graça de Deus que opera. Viver em comunidade é muito bom, irmãos. Orar em comunidade também. Repito, sem dispensar a necessidade de que eu tenha um encontro íntimo pessoalmente com o Senhor, mas um encontro que não pode ser jamais intimista, egoísta, mas deve levar frutos para a minha vida em comunidade. Que possamos compreender então esta palavra, aprender a chamar a Deus de Pai, lembrando que se Ele é Pai, nós somos irmãos. Lembrando que se Ele dá o pão de cada dia, não é o meu pão de cada dia, mas o nosso pão de cada dia. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra da igreja. Nesse momento, convido você, meu irmão, minha irmã, a colocar-se na presença de Nossa Senhora. Fazer a sua oração a Nossa Senhora. Dirigir a sua prece à mãezinha querida, a mãe de Jesus, nossa mãe, que nos ama tanto e que se oferece para nos conduzir sempre ao seu Filho Jesus. Não sei o que hoje passa no seu coração. Quem sabe aquela prece, pedido, que você gostaria que chegasse até Jesus? E a mãe de Jesus está aqui, se oferecendo para ser a tua intercessora. Então coloque diante de Nossa Senhora suas preces, pedidos, pessoas por quem quer rezar, para que ela conduza até Jesus, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma segunda-feira cheia de bênção, que cada hora deste dia seja inundado pela graça de Deus, pela presença de Jesus, pelo amor do Senhor na sua vida
e na sua família. Aproveite este dia realmente para encontrar-se com Deus, para fazer a experiência de Deus nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do dia de hoje. Porque é justamente nas coisas simples que Deus se dá a conhecer e que se dá a encontrar. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.